Na neve fria e branca, onde a morte espreita sob cada camada de gelo, criaturas selvagens entram em uma batalha impiedosa pela sobrevivência. Ferozes batalhas pela sobrevivência em uma paisagem nevada. Nos lugares mais frios da Terra, a neve não é apenas um manto branco imaculado, mas também um véu que esconde as batalhas ferozes que acontecem todos os dias. Das florestas de pinheiros do norte da América do Norte, passando pelas planícies geladas do Canadá, até os confins da Antártida, todos são palcos de uma guerra silenciosa, mas brutal. Lá, todas as criaturas, não importa quão grandes ou pequenas, são forçadas a lutar pela sobrevivência. Não há espaço para hesitação, e erros significam morte certa. Sob essa beleza gelada, existe um mundo vibrante onde os mais fortes não são apenas os mais musculosos, mas também os mais inteligentes, estratégicos e pacientes. Em meio às florestas de pinheiros cobertas de neve da América do Norte, uma matilha de lobos cinzentos se move silenciosamente pela neve espessa. Eles são os caçadores perfeitos do frio, inteligentes, pacientes e extremamente coordenados. Os lobos cinzentos canis lupus são carnívoros altamente sociais. Vivem em matilhas bem organizadas, com cada indivíduo tendo uma função específica. O seu sucesso não reside na força individual, mas na capacidade de trabalhar em conjunto como um exército bem treinado na selva. A fome do inverno levou-os a perseguir um rebanho de alces à distância. Os alces são veados grandes e poderosos, mas no frio congelante, são vulneráveis, especialmente os jovens e fracos. Mas hoje, seus olhos não estão nos fracos e jovens. Um alce adulto, separado do rebanho em busca de comida, caiu em sua mira. Embora maior e mais forte, sua solidão o torna um alvo ideal. Os lobos aceleram silenciosamente, seguindo os rastros tênues na neve.
O vento forte não obscurece o cheiro de sua presa, e o instinto e a experiência guiam cada passo deles. A matilha segue através dos pinheiros, ao redor da encosta escorregadia, até um vale coberto de gelo branco. Facilmente. O gelo havia quebrado e a água fria ainda não havia congelado completamente. Na luz fraca do inverno, os lobos pararam na beira da água. Eles rosnaram baixinho, com os olhos fixos em sua presa, que O alce olhou. Desta vez, os caçadores. Alguns dias depois, quando a fome roía o estômago de todos os membros da matilha, eles retomaram a caçada na floresta nevada. Mas, desta vez, seu alvo não era um veado solitário, mas uma das maiores e mais perigosas criaturas da tundra, lobisão. O bisão, símbolo da força norte-americana, pesava quase 1 tonelada, tinha chifres curvos como foices e uma resistência incomparável. Uma única investida podia quebrar os ossos de um lobo adulto. Mas a matilha sabia, e se tivessem sucesso, seria um banquete que duraria dias. Eles avistam uma manada de bisões se movendo lentamente pela neve profunda. Os lobos não atacam imediatamente, eles seguem pacientemente por horas, esperando que uma fraqueza apareça. Então a oportunidade chega, um bisão velho, movendo-se lentamente e ficando para trás da manada. O fim chegou rápido, limpo e brutal. Não foi apenas uma vitória, mas a prova da estratégia, resiliência e mentalidade de matilha que ajudaram os lobos cinzentos a sobreviver por milênios no mundo gelado.
À medida que o sol se punha por trás das copas das árvores geladas, o banquete dos lobos foi diminuindo gradualmente. O rugido do predador mais poderoso da América do Norte desapareceu no vento frio. Mas não muito longe dali, entre os pinheiros densos, outra criatura se movia silenciosamente, sozinha, tranquila e perigosa à sua maneira. O lince canadense, o caçador silencioso. Com seu pelo espesso cinza esbranquiçado que se confunde com a neve e suas orelhas pontudas e pretas eretas como antenas, o lince é um fantasma na floresta nevada. Ao contrário dos lobos barulhentos e estratégicos, o lince caça sozinho, com paciência absoluta. Em uma tarde tranquila de inverno, a neve espessa cobre o caminho. Sob as árvores nuas, pequenas pegadas revelam a presença de lebres árticas, presas familiares. Com sua pelagem branca e orelhas longas, as lebres são quase invisíveis na paisagem. Mas nada escapa aos olhos frios e amarelos pálidos do lince. Ele se agacha, mantendo-se próximo ao chão. Cada passo é silencioso, sem sequer mover um galho. A lebre continua a roer raízes secas, completamente inconsciente. O momento de ouro chega com um salto rápido como um raio, leve como o vento. A neve voa por um instante, depois volta a sentar imediatamente. A lebre foi derrubada com um único salto. Não houve rosnados, nem sangue, apenas precisão implacável. Em um mundo de escuridão e gelo, o gato espiritual não precisava de velocidade ou força superiores, apenas um único salto na hora certa. Em meio à fome e ao frio, o silêncio era a arma mais perigosa. Se o lince é um fantasma silencioso, então a raposa ártica é astuta, animada e destemida, desde que seu estômago esteja cheio. No meio do inverno ártico, quando até as sobrancelhas congelam, a raposa ártica Vulpes lagopus ainda passeia tranquilamente na neve profunda. Com seu pelo branco puro que lembra um casaco de inverno de alta qualidade, ela é quase invisível contra o fundo branco. Mas não se deixe enganar por sua aparência fofa, ela é um computador localizador de presas altamente sensível. O segredo da sobrevivência da raposa da neve está em suas orelhas curtas e audição excepcional. Ela consegue detectar os sons fracos dos lemmings se movendo sob a neve, que pode ter mais de 1 metro de espessura.
E então vem seu salto característico, a raposa salta alto no ar, traça uma curva no céu e bum! Mergulha de cabeça na neve, emergindo com uma refeição suculenta. Pode parecer um pouco bobo, mas esse salto é uma manobra balística perfeitamente calculada. Isso é coisa de raposa. No entanto, quando o inverno passa e a neve derrete, a raposa das neves passa por uma transformação notável. Sua pelagem branca pura gradualmente se torna marrom acinzentada, ajudando-a a se camuflar melhor entre as rochas, a grama seca e o terreno árido do verão. É uma adaptação que não poderia ser mais inteligente. Também no verão, o cardápio da Raposa das Neves se torna tão rico quanto um restaurante buffet. Além de lemingues, elas comem ovos de pássaros, insetos e frutas silvestres. Simplesmente, se o inverno é um assassino sob a neve, então o verão é quando as raposas árticas se tornam os chefes flexíveis do Ártico. Não importa a estação do ano, a única coisa que as raposas árticas têm em comum é que elas sempre sabem como sobreviver, às vezes através da sabedoria e às vezes através da imprudência de um animal que sabe que não precisa ser o mais forte, apenas mais rápido que o mais lento. Longe, no fim do mundo, onde o vento nunca dorme e o céu de inverno é quase sem luz, milhares de criaturas pretas e brancas se reúnem silenciosamente no chão gelado. Não para fugir, mas para dar à luz no inverno mais rigoroso da Antártida. O pinguim imperador, a única espécie que escolhe o inverno como época de reprodução, começa a sua jornada de sobrevivência com uma determinação surpreendente. Cada casal, após o acasalamento, fica de frente um para o outro em silêncio, como se ambos compreendessem que não se trata apenas de instinto. É um compromisso e um sacrifício. Quando a fêmea põe o ovo, ela o rola suavemente para os pés do macho e... em seguida, vira a cabeça em direção ao mar para uma jornada de centenas de quilômetros, apenas para encontrar alimento. Deixado para trás nesta paisagem árida e branca está o pai. O macho fica imóvel durante semanas, incubando os ovos nos pés, cobertos por uma camada de pele do abdômen, como um cobertor vivo. Ele não come, não se move, não reclama, simplesmente fica ali, suportando o vento cortante e as tempestades de neve, enquanto as temperaturas podem cair abaixo de menos 50 graus Celsius. Durante as tempestades, centenas de machos se reúnem em grupos densos, voltados para fora e se revezando para formar quebra-ventos vivos.
Não há líder, nem sinal, apenas o instinto profundo de uma espécie unida por uma proteção silenciosa. E então, em uma manhã nublada, o ovo treme levemente. Um chiro fraco e trêmulo ecoa, marcando o surgimento de uma nova vida. Não há comemoração. Apenas a reverência gentil do pai, pressionando o filhote contra a barriga para lhe dar o primeiro calor da vida. Logo depois, a mãe retorna com a barriga cheia de comida. O casal troca cuidadosamente seus filhotes. Cada movimento preciso, um momento de descuido poderia congelar o filhote. Mas eles não deixam isso acontecer. Em um lugar onde a vida parece impossível, eles trocam seus minúsculos descendentes como se fossem um presente precioso. Sem garras afiadas, sem velocidade, sem caça. Mas os pinguins imperadores derrotaram a morte com sua perseverança, amor paterno e devoção silenciosa, um feito digno de ser gravado no gelo e na neve eternos. Se os pinguins imperadores são um símbolo de perseverança e devoção no frio, então as focas leopardo são o oposto do mundo antártico silencioso, afiado e perigosamente frio. Escondida sob finas camadas de gelo ao longo da costa, a foca leopardo Hydrurga leptonix espera. Ela não está com pressa nem impaciente. Seu corpo longo e elegante lembra um torpedo vivo, e suas mandíbulas largas com dentes afiados têm um único propósito: atacar com precisão. Pesando até 500 kg, a foca leopardo não é apenas um grande predador, mas também um assassino estratégico. Sua presa preferida é ninguém menos que os filhotes de pinguins, pequenas criaturas que estão aprendendo a nadar e se debatem na água fria. Os filhotes de pinguins aprendendo a nadar estão no momento mais frágil de suas vidas. Da costa, eles pulam na água gelada, sem saber que logo abaixo uma sombra se move extremamente devagar. A foca leopardo nada silenciosamente, seus olhos negros e frios seguindo o bater desajeitado das asas das aves. No mundo de gelo e neve, onde a maior parte do tempo é silenciosa, são criaturas como as focas leopardo que fazem com que a superfície da água pareça estar sempre à beira de uma tempestade. Em um bloco de gelo solitário no meio do oceano congelado, uma foca estava deitada, respirando uniformemente. Seu corpo estava molhado, sua espessa camada de gordura tremia levemente a cada respiração. Após um mergulho longo,
Cansativo e satisfatório, ela acabará de subir no gelo para descansar e desfrutar de um raro momento de paz no ciclo difícil da sobrevivência. O mar estava calmo e o vento era fraco. Não havia nenhum sinal de alerta. Mas, na natureza, o silêncio costuma ser o prelúdio da tragédia. À distância, um grupo de baleias assassinas, os predadores mais inteligentes do oceano, avistou o pequeno bloco de gelo e a criatura deitada sobre ele. Com uma inteligência raramente vista no mundo natural, elas não se apressaram. Cada membro do grupo mantinha uma posição, como peças de xadrez em um tabuleiro oceânico. Um banquete os aguardava, esperando o momento certo. O grupo começou a circular ao redor do iceberg, criando pequenas ondas. As focas abriram os olhos e levantaram a cabeça, mas ainda não viram nada de anormal. O iceberg permaneceu sólido. Mas as ondas ficaram cada vez maiores. Não era coincidência. Era uma estratégia. O grupo de baleias mergulhou profundamente novamente, desaparecendo nas águas azuis profundas, deixando a superfície do mar calma, o iceberg vazio e algumas gotas de sangue desaparecendo entre as ondas frias. Das florestas de pinheiros brancos da América do Norte aos icebergs solitários à deriva no oceano gelado, dos ataques repentinos dos lobos cinzentos às táticas inteligentes das baleias assassinas. Cada momento na neve é um pedaço brutal da natureza. Não há vencedores eternos. Não há presas completamente indefesas. Cada espécie luta com suas próprias armas, garras, inteligência, paciência ou instinto maternal. E todas enfrentam um inimigo comum, o frio, a fome e o tempo.
Neste mundo gelado, a vida não é um dado adquirido, mas uma recompensa para aqueles que se adaptam, esperam e nunca desistem. Quando a neve cobre as pegadas e o vento sopra sobre o deserto branco, a batalha continua, silenciosa, mas implacável. Pois aqui, a neve nunca dorme e a natureza nunca cede.